Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre abandono de animal. Para falar sobre esse tema, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o presidente da SUIPA, Marcelo Marques. Seja bem-vindo, Marcelo. Opa, o prazer é todo meu. É uma satisfação estar aqui reunido com vocês todos aqui, tá bom? Eu recebo também o secretário municipal de Defesa dos Animais, Vinícius Cordeiro. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma ótima oportunidade de debatermos mais um pouco a realidade da política pública de proteção animal na cidade do Rio de Janeiro, ainda mais com os representantes da DPMA e da SUIPA. E para completar o time de convidados, o delegado Wellington Vieira, titular da Delegacia de Meio Ambiente. Seja bem-vindo, delegado. Agradeço a oportunidade de participar do debate e já dizer logo de início que a Polícia Civil está aqui para colaborar. Um desafio que se renova a cada dia, o abandono animal. Além de provocar sofrimento, é uma causa de saúde pública. Vamos tentar entender as causas deste problema. Abandonar animal é crime, assim como os maus-tratos, e pode levar à prisão. Apesar deste alerta amplamente divulgado, o tema sempre preocupa. Embora não haja estatísticas oficiais, uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que mais de 30 milhões de cães e gatos estejam em situação de abandono no Brasil. Mais do que um problema, pós-volta às atividades presenciais. Trata-se de um dos principais desafios a ser superado na causa animal: sofrimento, traumas e abrigos lotados, além dos prejuízos à saúde pública. Entre os brasileiros que já tiveram um cão ou gato e não têm mais, 14% justificam a separação alegando mudança de residência. Quais seriam as outras causas do abandono? Marcelo, como presidente da SUIPA, eu gostaria de começar esse debate com você, até mesmo para a gente poder situar a questão de números, né? Ou seja, a SUIPA é um dos abrigos que mais recebe animais de estimação, né? O que você tem registrado de aumento justamente nesse período de volta às atividades presenciais, né? Depois de um longo período da pandemia? Nesses últimos meses, nós temos notado que o abandono aumentou e bastante. Por exemplo, a minha média mensal, ela vinha nos seus 30, 35 animais. Hoje a gente observa que estamos chegando na casa dos 70 animais mensal. Quer dizer, algo está acontecendo, né? Está muito grave isso para a gente, porque na SUIPA a gente não está resgatando, as pessoas simplesmente trazem até a SUIPA, né? Então, é isso que está acontecendo. E quando as pessoas acabam entregando seu animal na SUIPA, né, ou abandonando em outro lugar e sendo encaminhado para a SUIPA, qual a causa que você tem registrado principalmente? Ultimamente, eu tenho notado que muita gente está deixando os animais aqui por uma questão financeira, né? A dificuldade de continuar tratando o animal, principalmente quando ele está doente, né, que precisa dos cuidados veterinários. Então, ou seja, na minha opinião, né, com a pandemia, né, a situação financeira ficou ruim para todos, inclusive para esse tutor, que chega e não tem mais condições de tratar do seu animal. Secretário, pegando esse gancho da questão financeira e também do tratamento do animal, né? Eu queria que o senhor trouxesse aí uma boa notícia em relação à expectativa da Secretaria para inaugurar um hospital público, né? Ou seja, hoje muitas pessoas acabam tendo o gesto nobre de pegar o animal na rua, mas esbarram na questão financeira do tratamento. A gente sabe que a Prefeitura tem essa previsão, né, de inauguração do primeiro hospital municipal do Rio de Janeiro. Então, a gente pode pensar justamente numa possibilidade de dar um tratamento de política pública de saúde animal? A política pública de proteção animal, que é além do bem-estar, sem dúvida leva em conta que, primeiro, ela tem que ser dirigida para a parte mais pobre da população. Quando o Marcelo da SUIPA diz que um dos principais motivos é o financeiro, ele está falando a verdade, a gente também verifica isso no dia.
A gente também tem abandonos lá no nosso abrigo da Fazenda Modelo, no abrigo público, não na quantidade que ele enfrenta. Agora, se a gente tem um sistema de bem-estar animal com mais postos, hoje a gente tem 9 postos, Sérgio, e está indo para 11. Nós estamos, inclusive, inaugurando o 10º posto de atendimento clínico gratuito agora na Praça Seca. No segundo semestre, nós vamos inaugurar um outro na região da Leopoldina. Então, não é somente o hospital. O hospital, para nós, ele preenche um grande vazio, que é das pessoas não terem condição de tratar de um animal doente. Mas a gente sabe que o abandono também não vem só por isso. Tem outras questões também estruturais, como, por exemplo, também a saúde mental de algumas pessoas, também tem de ser cuidado. Agora, o hospital ele vai dar chance para muita gente que talvez quisesse se desfazer, continue com o seu animal. Nós estamos com a previsão para o último trimestre desse ano, já há um processo de licitação de construção de instalação predial. A previsão é de que ele seja construída essa primeira unidade na Zona Norte, mas como eu disse agora em recente audiência pública na Câmara, é só o começo. Uma rede de saúde animal em que a gente não tenha somente o atendimento clínico, como comparando aí com a saúde animal, é a UPA, o postinho, mas a gente precisa também de atender média e alta complexidade, que hoje a gente só tem esse atendimento no IJV da Mangueira, mas que cobra-se uma pequena taxa, ele é um atendimento subsidiado. Esse nosso atendimento vai ser completamente gratuito, aí como você bem salientou. Perfeito. Delegado Wellington Vieira, a gente sabe que a delegacia recebe várias denúncias, né? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente a que o senhor atribui, com a sua experiência, o fato das pessoas não terem medo de cometer esse tipo de crime, né? Que prevê previsão, né? Eu queria que o senhor tipificasse justamente o crime do abandono do animal. Bom, na verdade, as pessoas deveriam ter medo, sim, porque recentemente foi estabelecida uma nova tipificação no código, a gente vai chamar de código, mas é a Lei 9.605, que prevê uma penalidade muito pesada para quem abandona o cão e o gato. A pena é de 2 a 5 anos e a DPMA, Delegacia Especializada da Polícia Civil, tem feito alguns flagrantes e a pessoa fica presa. Então, eu acredito que a população deve ter esse conhecimento e os que não têm medo é porque não conhecem a lei. Nós temos vários exemplos de diversas pessoas que foram presas por maltratarem cães e gatos e também os outros animais, mas no caso do cão e do gato, a pena é com essa severidade. Marcelo, esse é um alerta intensamente repetido, né? Mas é mais do que cultural, né? Não se trata de um tema que a gente consiga superar, né? A que você atribui o fato, então, das pessoas estarem abandonando os seus animais, não só aí na Suípa, mas no meio da rua? A gente observa vários vídeos, né, das pessoas com seus carros deixando os animais no meio da rua. E por que a gente chega a uma situação como essa? Além da questão financeira, existem outros fatores. Como o Vinícius falou, né? Tem aquela questão mental também das pessoas, da sua saúde mental, mas também tem a certeza ainda da sociedade, e aí eu falo para o delegado, né, o seu Wellington, da certeza da impunidade deles. Então, por exemplo, quando o rapaz vem aqui abandonar um animal, nós apelamos para o coração, né? Que um abrigo não é o melhor local para ele abandonar, que vai entrar em depressão e aí sujeito à doença, etc. E aí, quando a gente vê que não está dando resultado, eu vou partir para a lei. E ele simplesmente bate nas minhas costas e fala, seu Marcelo, manda me prender e vai embora. Eu posso fazer o quê? Entendeu? Então, talvez é isso. Eu acho que deveria ser uma campanha federal, sabe, massificando isso, né, como o delegado falou, da sociedade começar a ter medo. Porque aqui, na Suípa, quando às vezes vem abandonar, eu logo ameaço de chamar a polícia, e aí aquele rebuo, muitos, né, saem correndo, mas outros estão nem aí. Aí vai ali na esquina e amarra o animal. Aí eu tenho que botar ele para dentro, né? Não tem como, não vou deixar o animal sofrendo do lado de fora.
Marcelo, justamente por isso, alguns protetores, né, pessoas que se dedicam à causa animal, acabam não divulgando seus endereços, né, justamente porque é muito comum do abandono na porta, né, dessa pessoa que resgata e que tenta encontrar um lar provisório. Exatamente, isso acontece muito, né? E a Suípa, ela está no meio, né, de comunidade, né? Ela existe há 79 anos, no início dela era uma área rural, aí foi crescendo, agora estou no meio, né? Estou no quintal da cidade, então é prático, né? Aí é ali na Suípa, vamos deixar lá. Então, acho que deveria ter uma coisa mais rigorosa, né? Perfeito. Secretário, mais do que uma preocupação em relação ao animal, a gente sabe também que isso pode provocar aí uma questão de saúde pública. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente a gravidade do gesto de abandonar um animal, deixá-lo na rua, ou seja, existem as zoonoses, né? Bom, eu queria dizer que a política da prefeitura não se faz só com a nossa secretaria. Nossa secretaria é mais um elo dessa política pública. Nós temos também o Centro de Controle de Zoonoses em Santa Cruz, que trabalha com esse viés do controle de zoonoses, que é ligado, por sua vez, à vigilância sanitária e à Secretaria de Saúde. Como eu já disse, eles têm uma unidade de saúde animal também ali na Mangueira. Isso a gente gosta de explicar sempre, porque muita gente não sabe que tem esse atendimento, assim como não sabe que nós temos 9 postos e um abrigo público lá na Fazenda Modelo. Mas eu queria, Sérgio, também dizer o seguinte: o Código de Bem-Estar da Prefeitura do Rio, desde 2001, já prevê multas. Nós aplicamos e tiramos do papel as multas que são revertidas para um fundo de proteção animal, que também está previsto em lei desde 2017, que agora nós tiramos do papel, e muitas das nossas ações de fiscalização, criamos um departamento de fiscalização, nós temos trabalhado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Eu até quero desejar ao delegado Wellington profundo êxito na sua gestão, são nossos parceiros e aliados naturais. Nós participamos de 14 prisões com a Lei Sanção, o delegado Wellington está certo, a Lei Sanção veio para ficar, tem produzido efeitos. É claro que a gente não consegue pegar todo mundo, mas a gente tem procurado atuar lá na fiscalização didaticamente, a gente tem procurado trabalhar. Eu não posso deixar de citar aqui também o CEPAM, da Polícia Militar, e também as delegacias de bairro, porque a Polícia Civil, qualquer delegado, qualquer autoridade policial pode intervir. É claro que a DPML já possui uma equipe profundamente treinada já para receber esse tipo de situações, para fazer o processamento. Os nossos veterinários, inclusive, assinam dando laudos, dando peritos, né? Atuando como peritos. E eu quero até dizer para o delegado que a nossa equipe está à disposição, é só ele chamar a gente, a prefeitura é aliado natural da Polícia Civil. Mas, em relação ao que você me perguntou, nós procuramos também desenvolver ações de educação. Marcelo está certo, a gente precisa de intensificar educação e consciência para a sociedade, por isso que a TV Câmara fazendo esse trabalho nos ajuda muito, assim como outras emissoras. Recentemente, a gente deflagrou a ação de educação ambiental, sobre adoção também, na Supervia, no metrô, nos VLTs. Então, a gente tem procurado divulgar que abandonar é crime, né? As ações de adoção, e que geram não somente a lei sanção, mas também geram multas, geram outras sanções que são previstas no nosso poder de polícia administrativo, que é diferente da polícia judiciária, né? Que é representada aqui pela Polícia Civil, mas nós temos poder de polícia administrativa, inclusive podendo multar pessoas jurídicas, prepostos de pessoas jurídicas, e a gente pode atuar em outras situações, amparando a repressão, amparando as ações. Eu quero dizer muita coisa: protetor independente, dirigentes de ONGs, a gente todo dia evita que se consumem ações de abandono. Muitas vezes a gente consegue evitar, sim, com que as pessoas abandonem, mas nem sempre a gente consegue, porque também não tem fiscalização para isso tudo. A verdade é essa, a gente não tem
todos os instrumentos que a gente precisa para frear esse tipo de ação ilícita. Perfeito, secretário. Olha, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o abandono dos animais. Vamos ouvir a população sobre o tema. Eu acho que as pessoas largam seus animais, não têm cuidado, não têm respeito por eles. Talvez a dificuldade também financeira leve a abandonar. Acho que é mais por aí. Acho que é uma falta mais de respeito mesmo. De repente, com a questão da pandemia, que as pessoas ficaram em afastamento social, adotaram alguns pets e com a vida voltando ao quase normal, então, de repente, alguns bichinhos ficaram abandonados. As pessoas estão, enfim, ao invés de não ter o que comer, elas preferiram não dar comida para o bicho, né? As pessoas adotam, ou pegam, compram e não prosseguem com a criação, né? Largam. Vê que dá trabalho, dá despesa. Ainda mais com a inflação, com a recessão que a gente vive hoje, piora mais ainda, né? Tá ruim para sustentar a própria família, quanto mais animais. Delegado, eu volto então nesse segundo bloco conversando com o senhor, até mesmo para a gente ampliar a nossa conversa, né? Ou seja, abandono é apenas um dos maus tratos, né? Eu acredito que o senhor receba aí várias denúncias na delegacia, né? O conceito de bem-estar animal, ele é super amplo. Queria que o senhor trouxesse essas informações para a gente. Na verdade, o primeiro foco de todo esse arcabouço jurídico determina que as pessoas cuidem bem dos seus animais. Não só dar para ele um bem-estar, condições propícias de cuidado, de saúde, de higiene, e até um controle emocional do animal. Muitas das vezes as pessoas maltratam fisicamente esse animal e também maltratam emocionalmente. Esse arcabouço jurídico é bem grande, como o secretário Vinícius nos presenteou agora com a nova legislação que vem desde 2018 aqui no Rio de Janeiro, mas existe uma legislação estadual e também a legislação federal, todas elas determinando que o proprietário desse animal ou qualquer pessoa que tenha contato com qualquer tipo de espécie animal tenha todos os cuidados necessários para possibilitar esse bem-estar, essa vida boa, essa vida digna. E, como você bem disse, não só o abandono. As pessoas maltratam, infelizmente, de outras formas, e sempre que a Polícia Civil constata, através de laudos periciais, de veterinários, inclusive da Prefeitura aqui do Rio, a Polícia Civil procede e entrega para a Justiça um inquérito relatado para que essa pessoa seja julgada e punida, se for o caso, assim entender o juiz. Marcelo, por que é tão difícil conseguir um lar para esses animais? Ou seja, muitos desses animais são até adotados, alguns voltam a ser abandonados e há uma dificuldade da gente encontrar famílias ideais para um animal, ou seja, eles chegam a tentar adotar, mas preferem um tipo de perfil em relação ao animal que vai ser adotado. Como que isso acontece na prática? Por exemplo, assim, a gente costuma dizer que quando alguém vai adotar um animalzinho, não basta ele querer, a família inteira tem que estar de acordo, né? Porque às vezes você quer adotar, mas aí a esposa não quer, ou a mãe, e começam os maus tratos ali. E o final dessa história, qual é? É o abandono. Nós tivemos recentemente uma pessoa querendo adotar muito, e o marido, na nossa frente, falou para a esposa, né? Se adotar de noite, eu dou um jeito nesse animal. Obviamente que não foi adotado, né? Não permite isso. Mas é isso que eu estou te falando, né? Se a família inteira não tiver de acordo, não adianta, né? E a pessoa também que for adotar, ela também tem que ver suas condições financeiras, né? Tenho como cuidar desse animalzinho? Aí entra na estatística, né? Quando entrar de férias, o animalzinho vai para onde? Porque muita gente abandona, fui de férias, não tem como levar, descarta. Então, enquanto considerarem que o animal é uma coisa,
vai ser isso aí, né? E é muito comum, né, haver um abandono até mesmo depois da adoção, né? Ou seja, as pessoas agem por impulso, talvez, né? E não fazem essa análise mais detalhada. Eu queria que você trouxesse para a gente também informações, se hoje alguém quiser adotar um animal na Suípa ou em um outro abrigo, como que ela deve proceder? Ou seja, qual deve ser o perfil dessa pessoa? Qual tipo de compromisso? Existe algum contrato de responsabilidade? A gente depois vai conseguir monitorar esse animal? Sim, no caso da Suípa, exatamente, ela passa por uma pequena entrevista, onde ela vai assinar o termo de responsabilidade desse animalzinho, ela ali está ciente que a Suípa vai ficar telefonando para acompanhar, a gente pede, se tiver o zap, manda fotografia para a gente ver como é que está o animalzinho, a pessoa tem essa ciência, né? Consciência, perdão. E nós pedimos que, às vezes, por algum motivo que não deu certo, né, essa adoção, que procure a Suípa, devolva para a Suípa, não abandone na rua, né? Porque às vezes a pessoa tem vários motivos por que não deu certo, né? Ou agrediu algum membro da família, e é claro que aí, pô, é melhor devolver do que insistir, né? Para que não possa no futuro acontecer uma coisa mais grave, né? É isso. No começo você falou aí da pandemia, que muita gente adotou animaizinhos como uma companhia, e agora voltando à vida normal, aí fica sem tempo, e começa a desculpa, né? E descartam, quer dizer, tiveram aquele animalzinho só pelo aquele tempo. Quer dizer, na minha opinião, isso foi, desculpa, né? Covarde, né, gente? Se você não abandonaria teu filho, arrumei um emprego, agora eu vou te abandonar. Eu penso assim. Tem que ter compromisso, né, Marcelo? Secretário, uma informação muito importante, como que deve ser a atitude de quem encontra um animal abandonado? O que deve fazer, onde deve obter ajuda? Em primeiro lugar, muita gente nos procura através do 1746, que você sabe, é a central de abordagem do cidadão para a Prefeitura do Rio. Ali que ele pode manifestar se ele quer adotar um animal, ele pode manifestar e pedir intervenção da vistoria da prefeitura para alguma irregularidade, algum caso de maus tratos, ele pode pedir informações. Segundo lugar, é a orientação em relação à condição econômica. Nem sempre a adoção é uma opção, mas também o lar temporário nos ajuda, porque a gente está podendo encontrar alguém que fique, em definitivo, com o animal, enquanto aquela pessoa dá simplesmente um lar temporário, até que a gente possa resolver. É importante também que a gente passe os conceitos de adoção responsável, que além daqueles que o Marcelo já exemplificou, quem tem gato tem que ter a casa telada, né, a gente procura saber quais são as condições da residência da pessoa ou da própria vida da pessoa. Todas as ONGs, todos os protetores independentes que trabalham com adoção responsável fazem contratos, fazem esse tipo de abordagem. Por último, nós temos também os abrigos. Eu quero só dizer que abrigo deve ser a última possibilidade, né, para que o animal realmente seja alocado em um abrigo. O abrigo nunca é a primeira, não deve ser nunca a primeira opção, nem a primeira forma de alocação desse animal. Por quê? Porque os abrigos eles encerram uma série de inconveniências. Um abrigo lotado significa menos qualidade de vida para os animais que lá estão abrigados. Todo mundo que tem feito um esforço para diminuir a população de animais abrigados, eu quero dizer, às vezes, os gatos que estão em colônia, eles devam permanecer na colônia, a lei manda isso, né, que eles permaneçam nas colônias e não sejam... A gente não é carrocinha, a gente não é recolhedor de bicho. E eu também quero dizer que, infelizmente, alguns protetores independentes erram na dose. Eles não podem ficar com 80, 100 animais, por mais que eles sejam eivados de boas intenções, porque acaba que isso pode se transformar numa situação indesejável, e muitas vezes a gente tem que aliviar a carga desses protetores, insistindo em ações de adoção, insistindo, e no último caso até fazendo alguns recolhimentos. Mas é um manejo que eu te digo muito complexo, não tem uma receita só, Sérgio. Ele a gente tem que ver caso a caso e agir de diferentes formas diante da situação e sempre com muito bom senso.
Bom, secretário, é muito importante a gente deixar bem claro de que esse problema não se resume só a cães e gatos, né? Ou seja, existe uma preocupação também com os animais de grande porte que são abandonados, muitas vezes depois de cumprir seu trabalho arduamente, né? No caso dos cavalos. Como é que vocês analisam esse abandono também, que se torna mais difícil ainda, né? A questão dos equinos requer uma política pública mais clara. Nós apresentamos já ao prefeito Eduardo Paz, que, por sua vez, já enviou mensagem para a Câmara da primeira lei de proteção aos equideus, quer dizer, juntam-se os equinos, os asininos e os moares, que a gente chama carinhosamente de Lei Esperança, que é uma lei que vem para erradicar, em breve, a questão do transporte de carga equina num certo período de tempo na cidade do Rio de Janeiro, que já é uma cidade, já é um município, com preponderante área urbana, então não faz mais sentido manter transporte para os equídeos, e que também venha a estabelecer uma política pública mais ágil. Hoje a gente só tem um veículo de transporte de equinos, que fica no Centro de Controle de Zoonose. A gente precisa de local para que, uma vez esses equinos sejam transportados e retidos, além da questão das multas, a gente precisa também de chipar os equinos, a gente precisa de restabelecer, e nós estamos já examinando a possibilidade, ano que vem, de retomar as atividades na Fazenda Modelo e fazer ali um centro de triagem de equinos com restabelecimento da saúde deles, e com isso a gente possa tratar mais dignamente os equinos. Eu quero só lembrar que em 2016 a carga de equinos, o transporte de equinos foi erradicado da ilha de Paquetá com sucesso, e a gente pretende ampliar essa ação de proteção aos equinos em toda a cidade do Rio de Janeiro. Delegado, na sua avaliação, qual deve ser a estratégia para a gente reverter esses números? A gente tem aí avanços tecnológicos, né? As câmeras estão flagrando em toda a cidade esse tipo de crime. A gente tem mecanismos que foram criados para evitar o abandono, no caso do microchip. Na sua avaliação, qual deve ser o próximo passo? O senhor que está aí no finalzinho dessa escala, né? Justamente pegando a pessoa que comete o crime. Na verdade, a comunicação, de uma maneira geral, talvez dê um resultado muito promissor. Primeiro, a comunicação entre todos os agentes que formam essa rede de proteção. E a Polícia Civil está realmente no final dessa linha. Quando chega para nós, o resultado é a punição, mas antes disso, e a gente pode colaborar nessas atitudes, existe a comunicação entre nós que estamos nessa rede de proteção e também a comunicação para a população. Uma forma de campanha, de política pública que não nos compete, mas para mim seria uma solução muito adequada para esse problema, para que a gente possa tentar diminuir esses números. Bom, vamos agora então para as considerações finais, começando com o Marcelo. Marcelo, por favor, uma mensagem em relação ao tema. O que você poderia concluir do pensamento de toda essa discussão? Então, eu queria primeiro deixar claro que a SUIPA ela é particular. Muita gente acha que pertence ao poder público, e não. Né? Então, nessa questão do abandono, dos maus-tratos, hoje a SUIPA se encontra com 2.200 animais vítimas de maus-tratos, que é, por exemplo, o abandono. Tá bom? Então, é aquilo, né? O que a gente pede é para que o poder público e a sociedade, né, olhe pela SUIPA, entendeu? Ajude a SUIPA a sobreviver, porque é um trabalho que nós entendemos que é essencial, uma ajuda ao poder público. Então, eu preciso que me ajudem para eu poder ajudar, né? E quanto aos maus-tratos que está acontecendo, é aquilo, né? É intensificar cada vez mais que a sociedade perceba de uma vez por todas que isso não é um objeto e terá consequências, esses atos, na minha opinião, covardes, né? Bom, vamos então agora para a conclusão do secretário. Sua mensagem final, secretário. Quer dizer que, infelizmente, com a pandemia, com a crise econômica, o abandono aumentou
de 15% a 25% no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse abandono acontece nas ONGs, na porta da Casa dos Protetores Independentes. A polícia ainda não tem o efetivo suficiente para reprimir, embora o trabalho da Polícia Civil tenha aumentado, tenha melhorado, a gente tem mais instrumento jurídico para poder trabalhar, para poder punir. As prefeituras do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e de outras cidades têm investido mais. Nós, da Prefeitura do Rio, temos ampliado nosso departamento de fiscalização, temos procurado ampliar o projeto de educação animal nas escolas e também na sociedade. Temos tentado aumentar o raio de ação, como disse aqui o Dr. Wellington, para que a gente possa sensibilizar a sociedade. Mas eu queria também destacar que outras prefeituras, como São João de Meriti, Caxias, Niterói, têm implantado programas próprios. O próprio governo do Estado passou a fazer um pequeno programa de controle populacional, tem procurado atuar também. Então, independente da rede de proteção que tem sido montada, concluindo, é preciso que a sociedade compreenda, porque, sobretudo, o abandono é uma questão cultural, é possível que muitos ainda não compreendam a escala do problema que acaba se transformando também num problema de saúde pública, porque se abandonar bicho no meio da rua pode se transformar em zoonose, as zoonoses se voltam-se contra nós humanos, então aí já tem um problema que piora a qualidade de vida da cidade. Cuidar bem dos animais é cuidar bem da sua cidade, cuidar bem da nossa sociedade, e aí é importante que a gente tenha nossos parceiros aqui, os policiais, os dirigentes de ONG, todos unidos, irmanados e abraçados, para que a gente possa conseguir melhorar esses índices, melhorar esses números. Muito obrigado pela oportunidade que a TV Câmara nos concede. Nós é que agradecemos. Delegado, sua conclusão. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do assunto, pedir aos participantes do debate, e mais do que pedir, é dizer que a polícia está à disposição e que a população entenda, de uma vez por todas, frisando o que o secretário falou, que cuidar bem dos animais é melhorar a qualidade de vida da própria cidade. Isso é importante para que a gente tenha em mente, porque se não cuidar bem, vai chegar na nossa mão aqui da DPMA e nós vamos tomar as providências cabíveis, e nunca é bom ser preso, ser levado às barras da justiça. Tá? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.